Primeiro, gostava de lhe agradecer, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar connosco, pela oportunidade de estar presente e podermos explorar as respostas que deu na Game Changer, tanto pelo seu conhecimento, mas também pela forma como conduziu a sua carreira, que nos permite perceber que há aqui alguns momentos de desafio, sejam eles a mudança de tema, a mudança de continente, a ação na vida política também, e estamos certos que vamos poder aprender consigo. Obrigada por estar connosco. Muito gosto. A primeira questão que gostava de lhe fazer tem precisamente a ver com a forma como vê a construção do conhecimento, a evolução do conhecimento e refere, noutras entrevistas que dá, a importância do diálogo, sendo ele importante e um problema. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Bem, dava para falar muito tempo, mas vou ver se consigo transmitir aquilo que eu considero, se calhar, os pontos essenciais. O conhecimento em todos os domínios, quer dizer, ou nas ciências naturais, nas ciências sociais, nas humanidades, o conhecimento tem a ver com um processo que não é muito diferente nos vários domínios. E eu acho que é importante transmitir isso, quer dizer, não é a forma como nós alargamos o conhecimento, a forma como acrescentamos ao conhecimento é muito semelhante em todas as áreas. E tem a ver com três passos, isto para simplificar um pouco, três passos que são reiterados ao longo desta trajetória do conhecimento. E a primeira é fundamental, é a questão da curiosidade. Nós, para aumentarmos o conhecimento de nós próprios ou do mundo à nossa volta, temos que fazer perguntas, temos que ser curiosos, e isso não é uma coisa que a gente necessariamente aprende. Eu acho que quando se olha para os bebés e para as crianças muito jovens, a curiosidade já lá está. A gente lembra de a gente ver, eles metem tudo na boca, andam a correr por todo o lado. Eu quando tinha 5 anos, peguei num daqueles clipes de metal e abri-o e meti-o numa ficha elétrica para ver se eu também ficava iluminado. Portanto, a curiosidade é uma coisa que eu não sei se é instintiva, porque isso também tem muito que se diga, mas eu penso que conheço poucas pessoas que não são curiosas. Às vezes são mais, não é uma curiosidade também completamente isenta, é uma curiosidade também com um propósito. Portanto, o primeiro passo é a curiosidade, é fazer perguntas, não é? Porque é que o Sol e a Lua fazem exatamente a mesma trajetória no céu e apesar de ser óbvio que ambos andam à volta da Terra, que isso depois a gente percebe mais tarde que não é verdade. Não é? O que é o arco-íris, porque é que eu gosto de certas pessoas, não gosto de outras, porque é que há certos autores que me dizem qualquer coisa e outros não, porque é que há áreas das ciências, várias ciências que me apaixonam ou não. Portanto, perguntas. O segundo passo são as nossas tentativas de respostas, não é? Quer dizer, e a gente, quando faz uma pergunta, em geral, imagina ou pensa numa possível resposta. E, portanto, para pensar nessas respostas, precisamos de outra das nossas características, acho eu, que é a imaginação. Temos que imaginar respostas diferentes. E é curioso porque nos vários domínios do conhecimento essas respostas têm nomes diferentes. Por exemplo, nas ciências naturais, nas ciências físicas, químicas, chamam-se a essas respostas hipóteses. Né? A hipótese do Galileu, a hipótese do Darwin, a hipótese do Einstein, a hipótese do Lavoisier.
ou conjecturas, até se chamam às vezes conjectura, da conjectura, na área da matemática existem muitas conjecturas no processo. Nas áreas sociais não se chama, quer dizer, podem-se chamar hipóteses, mas normalmente tem o nome de narrativas. Nós temos a narrativa das ciências sociais, quer dizer, o neoliberalismo, ou o socialismo, ou o humanismo, muitas vezes têm ismos associados, não é? Quer dizer, são tentativas de nós darmos respostas às perguntas que fazemos. Que sociedade é que queremos? Qual é a melhor sociedade para nós vivermos? Que tipo de educação é que gostávamos de ter? Que tipo de orientações é que gostávamos de ter? E nas humanidades tem outro nome, chamam-se histórias. Né? Chamam-se histórias, chamam-se mitos nas religiões, e os mitos são muito semelhantes. O mito da queda, não é? Da queda, em inglês chama-se the fall, a queda do paraíso. Existem em quase todas as religiões que nós conhecemos. O mito do paraíso e do inferno também existem muitas. Há uma série de. O dilúvio. Há uma série de. São histórias que se contam, não é? E que nós incorporamos na nossa forma de. Aliás, há muita gente que acha que só aprende quando cai, não é? Quer dizer, quando a gente aprende mais quando erra do que quando acerta. Portanto, a ideia da queda, do fall, da fall, que é muito mais do que isso no processo. Portanto, a imaginação, e na literatura, todos nós temos livros que nos marcaram, não é? Quer dizer, eu olho para trás e há para aí uma dúzia de livros que eu nunca hei de esquecer, porque me tocaram profundamente. E outra coisa muito curiosa, há certos. Eu gosto muito de livros muito longos, não é? Porque eu gosto de levar muito tempo a ler e, por exemplo, nesta altura estou a ler, ainda não acabei completamente o livro do Thomas Mann, O José e os Seus Irmãos, que é uma obra que tem 1600 páginas. Não? E esse processo lento também de ler e de apreciar e de voltar atrás. Portanto, nós temos obras literárias, de teatro, peças que nós vimos. Não é? Eu lembro-me de em Lourenço Marques ter visto muito jovem à espera de Godot, do Beckett, não é? Que não é uma peça fácil e que me fascinou completamente. Eu não percebi metade da peça, ainda hoje não percebo toda a peça, mas que me deixou uma marca muito profunda pelos atores que existiam. Eu, aos 18 anos ou 16, já não me lembro, tive a sorte de estar em Londres, foi no fim do liceu, e eu fiz uma viagem à Europa e numa semana vi em Covent Garden, vi o Rodolfo Nureyev e a Margot Fonteyn a dançar e marcou-me quase que de uma forma negativa, no sentido que depois de ver aqueles dois a dançar nunca houve mais ninguém que chegasse aos calcanhares e portanto destruiu até um pouco a minha, ou ter ouvido a Maria Callas a cantar também em Covent Garden, são experiências que nos marcam. Não é? Portanto, nos vários domínios, as hipóteses, as conjecturas, as narrativas, os mitos, as histórias, são formas de nós respondermos às perguntas. E depois passamos muitas vezes o resto da vida a testar essas respostas, não é? Quer dizer, passamos o resto uma grande parte da nossa existência a testar, a ver se essas histórias continuam a fazer sentido. Nas ciências naturais fazemos experiências para ver se as coisas estão certas ou não, e até mudamos. O Einstein teve que mudar a teoria geral da relatividade dele várias vezes porque os resultados experimentais não confirmavam aquilo que ele pensava. E até há histórias engraçadas de grandes cientistas como o Newton e o Mendel, que às vezes até alteravam os resultados experimentais para estar de acordo com as suas teorias no processo, e há quem diga que são gênios porque acertaram mesmo ao fazer batota, acertaram com as teorias.
E, portanto, eu acho que este processo de acrescentar ao conhecimento é um processo que é muito parecido em todos os domínios. E isso também foi uma das coisas que eu, se calhar, aprendi, foi que não vale a pena eu pensar que nas ciências naturais, nas ciências físicas, o processo é mais rigoroso, porque não faz muito sentido. Nas ciências sociais, o problema é que as variáveis são tantas que às vezes é muito difícil provar uma narrativa, ou pode-se acrescentar informação que dá robustez a uma determinada narrativa. A gente acreditar mais no socialismo ou do que no fascismo, são coisas que para uns é intuitiva, para outros nunca aprendem. Também existem os que nunca aprendem, porque também porque deixam de ser curiosos, deixam de pensar que há talvez outras respostas para o sistema. E, portanto, para mim, e hoje, como está muito na moda falarmos da inovação, não é? Hoje em dia o mundo vai ser salvo pela inovação, não é? E a inovação é que a gente acha que todas as crianças têm que aprender a ser inovadoras. E que são os empregos à procura da inovação que vão resolver os problemas. E a gente esquece que inovação é todo este processo, o processo das perguntas, o processo das respostas e o processo da confirmação. A inovação cresce com o que é desconhecido, não é? Nós queremos inovar quando há uma questão que, pelos vistos, não tem uma solução óbvia, e agora imaginamos soluções diferentes e testamos essas soluções. Portanto, a inovação existe na pintura, no balé, na jardinagem, na cozinha, na química, na física, nas ciências políticas. Inovação é um termo muito, muito, muito geral. Eu acho que isto dá um pouco uma perspectiva integradora daquilo que é o crescimento do conhecimento. E acho, aqui também tenho a oportunidade de lançar uma das frases que eu gosto muito, que não é minha, que é de um jornalista que já faleceu, em que ele dizia que o principal papel da educação, e eu costumo dizer da educação e do conhecimento, é transformar espelhos em janelas. E eu acho que esta mensagem é muito profunda porque tem várias mensagens. Nós, nos espelhos, muitas vezes vemos a nós próprios. Portanto, e às vezes gostamos do que vemos e outras vezes não gostamos daquilo que vemos. Mas centrar tudo sobre nós não avança ao conhecimento. E, portanto, a ideia de que um espelho se possa lentamente transformar numa janela que permite olhar muito mais longe, para mim, é talvez das frases mais bem conseguidas em termos do papel da educação, o papel do conhecimento, do crescer do conhecimento, e que é muito simples. É uma frase com muitas nuances, não é? Tem a ver com também aquela deixarmos de ser narcisistas, não é? Estarmos sempre a olhar para nós próprios e acharmos que somos o centro do mundo, conseguirmos olhar para além disso no processo. Bem, muito obrigada. Falava-nos também na sua entrevista sobre alguns desafios que teve, e a mudança de tema, a mudança de continente, e até mesmo agora a vida política, foram identificados como os grandes desafios também, e foi necessário encarar o arriscar. Que competências é que acha que são essenciais para termos a capacidade de arriscar, e até aproveito uma expressão sua que gosto particularmente, com autoconfiança lúcida? Sim, e eu acho que é essa mesma, não é? Quer dizer, eu acho que nós,
Nós, também isto é uma, para tentar ser simples é complicado, mas nós temos a tendência, simples, eu quero dizer claro, mais do que simples, não é? Nós temos alguma tendência, muitos de nós, de, ao encontrar uma área de conforto, gostarmos de permanecer nessa área de conforto. E muitas vezes isso não depende de nós, não é? Quer dizer, por exemplo, nas relações humanas que nós temos, e que a gente sabe que não dependem só de nós, dependem também dos outros, no emprego, em muitos domínios, a área de conforto é isso mesmo, é uma área em que nos faz sentir bem. Okay? Eu acho, talvez pela própria vida dos meus pais, porque os meus pais tiveram uma vida bastante atribulada, não é? Quer dizer, eu nasci no dia em que rebentou a bomba atómica em Nagasaki, não é? Portanto, eu sou um baby boom, como se costuma dizer, da geração dos baby boomers. Mas o meu pai foi perseguido politicamente, teve que sair de Portugal, foi para a Alemanha, a minha mãe era filha única, resolveu casar com um homem que já tinha 2 filhas e os pais dela acharam que era uma loucura, ainda por cima um português, não é? Um açoriano, não é? Como é que, em Berlim, nos anos 30, como é que uns pais admitiriam a sua maravilhosa filha, loira, cabelos azuis, muito bonita, casar com um português, um açoriano, divorciado, com 2 filhas. Depois voltaram para Portugal, para Coimbra. Imagine, nos anos 30, chegar a Coimbra, uma mulher que cresceu, fez a sua juventude no Berlim dos anos 20, que era a cidade mais sofisticada, mais avançada, mais liberal do mundo. Não é? Chegar a Coimbra nos anos 30 deve ter sido um choque absolutamente devastador. E depois o meu pai é corrido pelo Salazar, não é? Fica sem emprego, vai viver para Paris com uma bolsa do governo inglês, porque ele já era conhecido cientificamente, mas era uma bolsa muito pequenina, teve que viver com alguns irmãos que viviam em Paris. Depois a guerra começa, ele é voluntário, mas nunca chegou a ir à frente de batalha. Depois voltou para Portugal, o Salazar ainda não queria que ele lá ficasse, arranjaram-lhe estas coisas de ir para a África, lá para muito longe, para Moçambique, que não perturbava muito fazer investigação. Portanto, tiveram uma vida complicada, mas muito rica. E eles falavam muito das experiências dele, daquilo que era bom e daquilo que foi mau, não é, no processo. E eu acho que eu nunca gostei muito desse conforto. Isto que eu estou a dizer não é totalmente verdade. Eu acho que era por ter um conforto emocional à minha volta, não é? Por ter uns pais que nunca fizeram pressão comigo para eu ser o que quer que seja, não é? Para que eu estudasse isto ou aquilo. Eu era um mau aluno, não é? Eu até ao 5º ano do liceu, não é verdade, até ao 5º ano do liceu, que agora chama-se o 9º ano, eu passava com 10, com 11, era mesmo res-ves para passar. E foi um professor no 5º ano, no que se chama agora o 9º ano, que nos levou a uma viagem à Ilha da Inhaca para ver ecossistemas extraordinários, como os mangais, a barreira de corais, por aí fora, que eu comecei a estudar. E eu lembro-me que no exame do 7º ano eu tive notas muito altas, já no 5º ano, e o meu pai teve que ir ver as pautas porque não acreditava muito bem nas notas que eu tinha tido, porque eram muito elevados. Portanto, e acho que o ter um ambiente em casa em que era um ambiente emocional de conforto, um ambiente de estímulo, quer dizer, os meus pais, sempre que eu tinha férias, nós íamos para a África do Sul estar com amigos e que eles vinham passar férias connosco a Lourenço Marques,
sempre que podiam mandavam-me para a Europa para eu estar também com pessoas conhecidas e aprender alemão, aprender francês. Este ambiente acho que ajudou muito a eu não ter medo de não ter medo de explorar o mundo e a mim próprio, né? Quem é que eu sou, o que é que eu gostaria de explorar nesse processo. E, portanto, quando me pergunta qual é a ferramenta mais importante que permite isto, eu acho que é exatamente essa, ter um ambiente que nos dê uma autoconfiança que não é perigosa demais, não é? Quer dizer, que é porque a gente também com uma autoconfiança muito grande pode fazer disparates, não é? E portanto tem que ser uma coisa com alguma medida, mas como é que isso se faz? Eu não sei. Quer dizer, como é que porque ensinar geografia e matemática e desenho e a escrever, a gente faz isso por trabalho, não é? Quer dizer, vai empinando informação, vai tentando resolver problemas. É relativamente fácil de transmitir. Aliás, há livros muito bons que nos ensinam as leis todas da física, da química, como é que o cálculo e a trigonometria funcionam, que nos dão a oportunidade de ler grandes autores por aí fora. Como é que se ensina a autoconfiança? Eu não tenho uma receita para isso. Agora, acho que há determinadas, digamos, características do nosso ambiente, na forma como nós crescemos, que ajudam a essa autoconfiança. E uma dessas é precisamente ter um ambiente em que nós sentimos que ao experimentar qualquer coisa, se não correr bem, temos apoio por trás para voltar a testar outra vez, não é? Há muita gente que não arrisca porque tem medo de ser irreversível aquilo que decidiu fazer. E é preciso criar um ambiente na cabeça da pessoa de que também que se costuma dizer, acho que há um ditado português, quem não arrisca não petisca, não é? Petisca. É um ditado muito antigo. E, portanto, a pessoa tem que perceber que também se não arriscar, também não sai de onde está. E, portanto, o estar muito confortável onde está também não é bom necessariamente, obviamente para algumas pessoas, não é? Eu acho que, olhando para trás, acho que eu precisei sempre de qualquer coisa de novo. E dá muito trabalho, quer dizer, vamos lá ver, isto de cada vez que eu mudei de continente, por exemplo, os primeiros 2 anos, 2, 3 anos foram muito difíceis, porque foram mudanças radicais, não é? Quer dizer, a primeira, de Lourenço Marques para Joanesburgo, não foi, eu já conhecia a África do Sul, portanto não foi, mas era o início da universidade, era um mundo novo, por aí fora. Ir da África Austral para a Califórnia era nas antípodas. Eu lembro que na altura, quando eu telefonava aos meus pais, eu estava a tomar um pequeno almoço e eles estavam a jantar, não é? E na altura não se podia falar ao mesmo tempo no telefone, um tinha que falar, depois o outro tinha que responder, não é? E eu fui para uma área nova, para um sítio novo, para uma cultura nova, os amigos todos ficaram para trás, portanto foi muito, muito duro. Vir para Portugal a mesma história, eu cheguei a Portugal nos anos 90, não é? O Porto nos anos 90 não tinha nada a ver com a área da Baía de São Francisco, não é? Quer dizer, era quase como Berlim e Lourenço Marques, mais ou menos, não é? Eu estava se calhar na área mais interessante dos Estados Unidos,
não é? A área da Baía de São Francisco, do ponto de vista científico, social, todos os pontos de vista, era uma área de uma grande riqueza e de grande diversidade. E o Porto não, o Porto quando eu cheguei era uma cidade cinzenta, as pessoas tive muita sorte em encontrar 2 ou 3 famílias que se tornaram quase os meus pais adotivos, mais ou menos. Eu e o Richard, quando chegámos, tivemos a sorte de ter 2 ou 3 pessoas que nos fizeram sentir, dar o tal conforto que a gente precisava. Mas arriscar dá muito trabalho. Claro que sim. E é preciso que a pessoa também esteja disponível para fazer isso, não é? E que não desista, e às vezes, houve várias vezes em que eu estava muito tentado em desistir. Chegar a Berkeley e ter que começar a matar ratos para fazer experiências, quando eu vinha da física teórica, não foi nada fácil, não é? E eu no Porto, os primeiros 2 anos que estive no Porto, nós falávamos muitas vezes de que seria sido a decisão certa, ou se não devíamos voltar outra vez para a área da Bahia. Bem, muito obrigada. Por último, e porque também estamos a ficar com pouco tempo, e eu tenho mais uma questão, e agora é uma questão um bocadinho diferente, que tem a ver, que é uma curiosidade também, e que tem a ver com o oxigênio e o facto de, por ser oxigênio, oxidar, e por esse estudo, e porque faço muito mais desporto agora e consumo mais oxigênio, e eu a pensar que estava a combater o envelhecimento e se calhar estou a ficar cada vez mais velha. Ajude-me, por favor. Não, é assim, é um assunto fascinante porque o oxigênio é uma substância oxidante, não é? Portanto, você sabe que se deixar um vinho aberto depois de o abrir, que ele se estraga. Se deixar a manteiga aberta, também se estraga. Se olhar para as pontes de ferro, elas vão enferrujando, o plástico, não sei se vocês têm em casa, quando eu era jovem havia muitos móveis que eram feitos, estava na moda aqueles móveis de plástico transparente, muito bonitos, um plástico espesso, muito bonito, transparente, e com a idade aquilo fica translúcido, não é? As borrachas que usa para apagar, não sei se ainda escreve com lápis ou não, mas as borrachas, à medida que envelhecem, ficam mais duras, e partem-se com mais facilidade e não apagam tão bem. Isso são tudo processos de oxidação, não é? E, portanto, o oxigênio oxida, ok? E quando apareceu à superfície da Terra, que foi quando a fotossíntese, as plantas e as algas começaram a produzir oxigênio, que foi para aí há 2.000 milhões de anos, houve uma espécie de holocausto do oxigênio, quer dizer, tudo aquilo que existia na altura e que não existia numa atmosfera sem oxigênio, desapareceu, morreu, foi extinto, porque não tinham os mecanismos de proteção e de reparação em relação ao oxigênio. Portanto, nós temos, todos os animais e as plantas têm mecanismos, porque precisamos do oxigênio, porque ele é essencial para a energia que as nossas células precisam, têm mecanismos muito sofisticados de proteção. As vitaminas todas que estão, você deve estar bombardeada com a ideia, tem que tomar vitamina E, vitamina C, vitamina A, as coisas, na nutrição toda a gente diz que a gente tem que comer muitas vitaminas, que são muito boas para a nossa saúde, e muitas delas são antioxidantes. Os cremes para as senhoras, e agora os homens também, os cremes com antioxidantes, por aí fora. Portanto, nós temos, felizmente, muitos mecanismos de proteção, e não são só vitaminas, são muitos outros enzimas, e de reparação. Quando o DNA fica estragado, há formas de o ir reparar no processo. E, portanto, nós, na normal forma de vivermos, consumimos oxigênio e vamos tendo estes mecanismos todos a funcionar e, portanto, dão-nos 80 anos de vida. Porque você também já viu, pessoas de uma certa idade começam a ficar com manchas na pele, manchas escuras na pele, as senhoras não gostam nada, querem tratar, e essas manchas escuras é lixo biológico oxidado,
que a gente, à medida que envelhece, já não se livra dele, já não, e portanto vai-se acumulando, não é só à superfície da pele, é no interior dos tecidos. Voltando à sua pergunta, quando nós fazemos exercício físico, consumimos muito mais oxigênio. Então aqueles que fazem exercício de grande intensidade, podemos estar a consumir 10 vezes mais oxigênio do que normal. Se nós, isto é agora uma opinião, não, isto é uma opinião minha, mas que eu acho que faz algum sentido, que há alguma evidência. Se nós formos a pouco treinando e habituando o nosso corpo a resistir a stress físico cada vez maior, não é? Os nossos mecanismos de defesa e de proteção também aumentam. Não aumentam em todos da mesma maneira, depende da genética de cada um, não é? Portanto, eu não sei se consigo aumentar, e também não sei se é em todos os tecidos, não é? Pode aumentar em alguns e não aumentar noutros, podem ser maiores nos músculos, mas não serem tantos no fígado ou por aí fora. Portanto, ao fazermos esse treino, aumentamos esses mecanismos e talvez, quando fazemos exercício mais intenso, nas pessoas que estão treinadas, elas têm os mecanismos para lidar com essa oxidação. O problema é que nós não sabemos como é que isso acontece em cada pessoa, não sabemos em que idade é que isso deixa de acontecer, e no fundo é essa a resposta mais simples do processo. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.